Bom, boa noite a todos. Então, hoje, dia 17 de fevereiro de 2025, nós damos prosseguimento aqui aos nossos estudos. E hoje nós vamos abordar um versículo que está no capítulo 10 de Mateus, versículo 23, e que diz o seguinte: Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, pessoal, antes da gente começar realmente a comentar sobre esse versículo, vamos ver aonde que ele está dentro do Evangelho, tá? Ele está dentro do capítulo 10, né? Mas esse capítulo 10, ele tem uma particularidade que ele recebe o título de Missão dos 12, né? Ou Sermão para os 12 discípulos, conforme as traduções. E ele tem um aspecto que particularmente eu acho interessante, que é o seguinte: o capítulo 9, né, o finalzinho do capítulo 9, antes de iniciar esse capítulo 10, o capítulo 9 acaba assim, olha: vendo as turbas, compadeceu-se delas, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. É interessante porque Jesus está vendo ali que a gente até comentou um pouquinho sobre esse trechinho, né, dias atrás, mas o interessante é que Jesus está vendo que, como está ali no 37, né, a seara é grande, né, a seara é grande e são poucos os trabalhadores, né. Então, a gente lembra que tudo que Jesus falou, ele não simplesmente falou, mas ele falou e vivenciou todas as lições que ele deixou para a gente, não é? E aqui tem um exemplo disso, porque ele está dizendo que há necessidade de mais trabalhadores, porque existe muito trabalho nessa seara e os trabalhadores são poucos. Então, o que acontece? Acontece que no capítulo 10, ele vai formar esses trabalhadores. Então, é o sermão para os 12 discípulos. Então, começa do 1 ao 16, do versículo 1 ao 16 desse capítulo, ele está dando orientação aos discípulos. Ele vai enviar os discípulos 2 a 2 para as diversas cidades, para diversas regiões. Então, ele vai dar orientações para o trabalho desses discípulos nessa viagem. É a primeira missão, grande missão, vamos dizer assim, dos discípulos. Ainda eram discípulos, né? Mas, então, de 1 a 16, ele vai dar um monte de orientação, de como eles devem proceder, né? Dizendo que eles vão curar enfermos, erguer mortos, proclamar a mensagem, né, que o reino de Deus está próximo, enfim, ele dá um monte de orientações. Depois do 17 ao 33, ele fala que nessa missão eles vão poder passar por perseguições. No 34 ao 39, ele fala das divisões, que é aquela parte que ele fala: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra, né? Que ele fala que ele vai separar o homem do pai, o filho da mãe, enfim, ele fala das divisões que podem acontecer. E do 40 ao 42, ele fala de quando eles poderão ser bem recebidos, né? Mas por que eu deixei em vermelhinho essa parte aqui das perseguições? Porque o versículo que a gente está estudando está aqui dentro dessa parte, desse sermão dos 12. Então, é um versículo que faz parte de uma orientação
que Jesus está dando para os 12 discípulos para a missão que eles vão executar, que é esse versículo que a gente, então, vai abordar hoje. Tá certo? Então, é essa colocação que eu queria fazer antes de iniciar a reflexão, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, prosseguindo, vamos pensar, como a gente costuma analisar o versículo, né? A gente vai aos pedacinhos, né? Então, primeiro a gente vai pensar assim, a gente vai pensar na questão do perseguirem. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, né? Bom, se você está sendo perseguido, você está passando por alguma dificuldade. A gente pode encarar, né, essa perseguição, vamos dizer assim, como uma certa dificuldade, um aborrecimento muito grande que você está passando. Pode ser comparado a uma prova, a um testemunho, né, alguém que está te fazendo, está te prejudicando de alguma forma, né? Então, se é alguém que, por exemplo, está te prejudicando de alguma forma, que se considera, vamos dizer assim, seu inimigo, né? A gente pode fazer aqui, dentro dessa questão da perseguição, assim, a reflexão sobre o ensinamento de Jesus, que é amar os inimigos, né? Que está lá em Kardec, que ele aborda essa questão do amar inimigos, né? Que é uma das, assim, considerado uma das grandes dificuldades, né, dentro do Evangelho do Cristo, né, porque o perdão já é uma atitude difícil e perdoar os inimigos torna-se mais difícil, mas Kardec nos dá uma orientação muito boa a respeito disso. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Só esse pedacinho, né? Quando vos perseguirem nessa cidade. Fala, Sheilinha. Então, primeiro, boa noite para todos e todas. Acho que só tem todas hoje. Não, senhora, o Afonso acabou de chegar. Então, muito boa Afonso, noite. querido. Estamos com saudades de você. Estamos mesmo. Então, eu queria comentar o seguinte, que cidade, né? Posso comentar sobre a palavra cidade? Ou não é hora ainda? A gente vai falar sobre ela, mas Tá. pode falar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre vos perseguirem, né? Eu entendo como assim. Quando alguém não concordar com você, quando Sim. alguém... Pode ser só isso, né? Não precisa ser alguém que vai atrás de você e te persegue no sentido que a gente usa hoje, né? Uhum. Eu acho que ele quer dizer, vocês receberam a missão de ir falar as coisas que eu estou trazendo. E se não concordarem com você, aí depois eu queria falar sobre o que eu acho que ele quer dizer com nessa cidade, ou uma das possibilidades, né? E aí depois a gente fala sobre outras coisas, aí o fugir e tal. Mas vos perseguirem pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa mais Ué, você caiu? Eu caí? Não, voltou. É que parou de falar? Mas eu parei, eu passo. Não, tá bom, então tá. Então, com relação a essa questão que você levantou, a gente lembra, inclusive, eu ia até falar depois, mas eu vou falar agora também, a gente lembra, inclusive, que dentro desse mesmo capítulo, capítulo 10 de Mateus, só que um pouco antes, versículos de 12 a 14, ele fala o seguinte, ó, ao entrares na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés, né?
Então, o sacudir o pó de vossos pés tem tudo a ver com essa questão de, na verdade, de fugir para a outra, aqui que a gente vai comentar mais para frente. Mas tem a ver com o que você falou, na questão de simplesmente não concordar com você, não aceitar as suas colocações, não aceitar as suas palavras, né? Não vamos nos comungar com essa, vamos dizer, com uma vibração talvez complicada que possa vir de uma discordância, vamos dizer assim. Ou entrar em contendas, né? Isso, isso. Então, ó, vamos ler um pouquinho a respeito dessa questão. Ó, vos perseguirem nessa cidade. Podemos entender quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma vicissitude, algum aborrecimento muito grande. E pode ser também, pode ser um aborrecimento pequeno, né? Mas pode ser alguma prova, algum testemunho. Tudo isso pode representar essa questão do perseguirem nessa cidade, né? E com relação à questão de sofrer perseguição, podemos vincular as nossas reflexões ao que Jesus nos falou no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que Kardec traz no capítulo 12, um comentário sobre isso, né? Muitos de nós, quando chegamos a essa parte do Evangelho, que nos diz amar os inimigos, pensa ser quase impossível. Entretanto, Kardec nos traz um esclarecimento maravilhoso com relação a isso, nos tranquilizando o coração, lembrando da limitação da linguagem da época, onde não havia matizes entre o amor, o amar e o odiar. Temos que melhor entender o que Jesus nos pede nesse versículo, de amar os nossos inimigos. Kardec vem em nosso socorro dizendo o seguinte: tudo que está em azul aqui são palavras de Kardec, tá? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não espero, mestre, que tenhamos pelo inimigo as mesmas expansões de carinho que temos pelas pessoas que amamos, visto que não se pode dedicar a mesma confiança a essas pessoas. Se sabemos que já nos fizeram um mal, quem nos pode garantir que se repetirá o fato? Além do que, Kardec comenta sobre o fato de que é uma questão resultante da lei de física, da assimilação e repulsão de fluidos. Nos diz Kardec: o pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão, enquanto o pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações. Sendo assim, amar os inimigos não pode significar que não façamos diferença entre o inimigo e o ente querido. Sendo assim, amar o inimigo não representa ter a mesma afeição que dedicamos a um amigo querido, pois nosso coração bate diferentemente na presença de um e de outro. Portanto, amar o inimigo representa não ter por ele o sentimento de ódio e de vingança. É não desejar-lhe o mal, mas, ao contrário, se nos for possível, que o auxiliemos. Portanto, seria o pagar o mal com o bem. É procurar o perdão pelo mal que nos fizeram. Não o esquecimento, porque nosso cérebro tem as ocorrências registradas e elas dificilmente são apagadas. Mas é trabalhar a questão do perdão no sentido de que, quando nos lembrarmos do ocorrido, a lembrança não mais deixa nosso coração dolorido. Nesse momento, teremos atingido o perdão daquela ofensa. Tudo bem, gente? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Fala, Aninha. Boa noite a todos, a todas, a todes. Não, a todos engloba todo mundo e podemos parar no todos. É porque agora estão falando até dos achocolatados, né? Então, vamos lá. Eu estava lendo num livro, Caibar Responde. Ah, tá. Que é muito bom esse livro, né? A Psicofonia do Altivo. E aí
pede-se informação a ele, como orientação, como se deve seguir quando uma pessoa aparece para um atendimento fraterno muito, mas muito magoada, por exemplo, com alguém que matou um ente querido seu. Então, até o altivo, o Caibá responde a seguinte coisa, que é uma questão de tempo. Então, ele diz, não pretenda que isso suma do seu coração, não com essas palavras, mas a ideia é essa, que isso se apague do seu coração tão rapidamente. Então, num segundo momento, você vai conseguir ir abrandando esse sentimento. E aí fala naquela outra lâmina do início, né, de mudar de cidade, eu penso que seja exatamente isso. Você, na verdade, muda de sintonia, você vai mudando de sintonia à medida que você vai aprofundando os seus conhecimentos. Aí eu achei tão legal essa passagem do Caibá que eu quis dividir aqui com vocês, compartilhar. Obrigada. Muito bom, Aninha, muito bom mesmo. E é bem essa questão da questão que você falou aí da vibração da cidade, que a gente vai ver aqui, ó. Retornando ao nosso versículo, quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra, repetindo, né? Quando vos perseguirem, pode representar isso aí, né? Passando dificuldade, vicissitude, aborrecimento, prova, testemunha. Então, o que fazer, né? Simplesmente seguir sua vida. Passa, deixa passar, tudo passa. Com o tempo, como você falou aí, né? Não se prenda àquela situação que pode conduzi-lo a uma vibração complicada que pode prejudicar seu crescimento espiritual. Porque, veja, na sequência ele fala, fugir para outra. Mas a gente também precisa entender bem o que é esse fugir, né? Porque isso não está representando que você deve fugir dos seus compromissos, dos seus deveres, das suas responsabilidades, né? Com o trabalho, com família, com familiares, com amigos, seja com o que for, né? Mas que aquela vibração daquela cidade que está te perseguindo não te envolva no sentido de fazer cair teu patamar vibratório e te deixar preso a ela. Não, então foge disso. Como a gente falou naquela coisa de balança o pé para sair o pó da sandália, né? Que você possa dar seu testemunho com serenidade, com tranquilidade, com resignação, aceitando a existência de uma certa dificuldade, mas entendendo que ela vai passar com o tempo, como a Aninha acabou de falar aí. Portanto, foge no sentido de prossiga a tua jornada, porque na sequência ele fala fugir para outra, porque você certamente vai ter outras dificuldades, outros aborrecimentos, outras provas, outros testemunhos que você vai enfrentar. Afinal, ele falou para a gente que no mundo tereis aflições. Então, se você está numa condição, né, numa casa, numa cidade, como está aqui no outro versículo, né? Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sacudir o pó dos vossos pés quer dizer o quê? Tenta sair daquele tipo de vibração, daquele tipo de incômodo que te trouxe aquilo, né? Tenta deixar aquilo para trás e busca outras experiências, outras oportunidades, né, de crescimento, enfim. Algum comentário? Peraí. Primeiro a Sueli, depois a Sheila. Aqui no livro do Honório, ele fala sobre a cidade. Posso ler o trechinho? No livro do Honório, qual que é o livro? Porque eu pus aqui um texto. O Evangelho do Tempo. Então eu pus o texto aqui. Depois a gente lê. Tá ok. Tudo bem? Tudo bem. Sheilinha?
Então, o que eu ia comentar é assim, né? Cidade é um lugar de múltiplos negócios, de múltiplos aspectos, assim, múltiplos aspectos, né? É onde se concentram, né, pessoas diferentes, vindas de lugares diferentes, e, enfim. Ele também, o Evangelho também tem a palavra aldeia, que acaba querendo dizer aquele lugar dentro de nós, né, que a gente está perturbado e tal. E cidade, nesse sentido de múltiplos aspectos, múltiplos interesses, no bom sentido da palavra interesse, se é que há, eu acho que ele não está falando assim, se alguém discordar de você, vira as costas e vai embora. Se Não, alguém discordar de você em algum aspecto, deixa aquele aspecto de lado, pega outro, isso, entendeu? Pega outro, muda a perspectiva, entendeu? Muda de aspecto a conversa. isso, E deixa aquele que está causando, ainda a pessoa não está pronta para perceber, né? Percebe outro e foge dele, quer dizer, deixa aquilo lá, não isso, aceita aquilo e vai ao encontro de outra coisa, exato. né? Quando você vai para outra cidade, talvez possa querer dizer isso também. Muito Era bom, isso que eu... Shelia, mas é isso mesmo. É o que está, quando está escrito aqui, ó, dê seu testemunho, é no sentido de encarar aquilo, encarar bem aquilo, né? Que faz parte da sua jornada, né? Então, encare com serenidade, com tranquilidade, com resignação, aceita a existência daquilo, né? Mas prossiga a tua jornada no sentido de que, né, não deixe que aquilo interrompa a sua jornada, né? Faça com que você estacione por conta daquilo, né? É aquela história, né, que quando do Evangelho, quando ele fala, quem não abandonar pai e mãe, me seguir, não sei o quê. Ninguém está falando, né, eu jamais diria para você abandonar seu pai e sua mãe, não é? Mas é o seguinte, se eles estão numa outra jornada, uma outra condição de vida diferente, que vamos dizer assim, não é a jornada que nós estamos fazendo no sentido de aprimoramento da nossa jornada, eles não estão nessa, né, com esses objetivos espirituais, você tem que simplesmente respeitar o trajeto que eles estão fazendo, que é diferente do seu, respeita, né? Não é no sentido de abandonar, deixa aí, não quero nem saber o que vai acontecer, vai embora, larga a mão, não é isso, né? Mas é no sentido de respeita. Permita que eles tracem a trajetória que eles querem traçar, não há por que entrar em conflito, entrar em discordância, né? Ou seja, se você entrar em conflito, discordância, você vai piorar a situação, né? Piorar a sua situação. Você não vai dar o seu testemunho com serenidade, como está escrito ali, né? Com resignação, com aceitação, né? Entenda que eles estão no outro caminho, continue traçando o seu, mas se houver necessidade de ampará-los, é lógico que você vai ampará-los, né? Como disse Kardec ali, e se houver necessidade, se houver a possibilidade de você auxiliar o seu inimigo, que você auxilie, né? Que você auxilie. Então, não é questão de simplesmente abandonar no sentido de eu não quero nem saber mais se você se dane. Vamos dizer assim, você que se dane. Né? Não é bem isso, né? Não é assim. Glorinha. Peraí. Oi, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Eu pensei assim que pode ser até que seja uma grande besteira que eu vou Imagina. falar. Mas é o seguinte, ao longo das múltiplas existências da nossa vida atual, a gente vai acumulando determinadas experiências positivas, experiências negativas, e aquilo vai ficando registrado dentro da gente como espírito, né? Dentro do nosso consciente e do nosso inconsciente atual, né?
Então, aquilo fica ali registrado. Quando existe uma determinada experiência de fora, e que atinge aquilo que já foi registrado dentro da nossa alma, aí pode haver o conflito. E esse conflito, tá aí, talvez se chama cidade. São as diversas cidades, os diversos conflitos, das diversas experiências que a gente vai acumulando na nossa vida, que pode gerar um conflito atual. Então, quando ele fala assim, vai para uma outra cidade, ou seja, deixa esse conflito, dá tempo ao tempo, que depois você pode novamente revisitar de uma forma mais branda, compreendendo melhor, diluindo melhor essa experiência negativa que está dentro do seu ser, do seu self, né? Dentro do seu ser. E aí você vai evoluindo de uma forma melhor, mais branda. Eu não sei, eu vejo assim essa cidade como os diversos registros das experiências ao longo da nossa existência como espírito. Pode ser Exatamente. besteira, mas Não, viajei, não sei, desculpa. Não, absolutamente, foi ótimo. A gente, inclusive, vai falar sobre isso mesmo, porque toda a passagem, todas as passagens, pelo menos a maioria, né? A gente pode pensar no aspecto coletivo e a gente pode pensar no aspecto pessoal, no aspecto íntimo, o que isso está fazendo para o meu interior, né? Então, como você falou, a gente traz em cada existência, a gente traz as tendências que nós adquirimos, né, dos hábitos antigos, que a gente traz aí das outras existências. E essa é a nossa grande luta em cada reencarnação, né? Fugir dessas tendências, desses hábitos antigos, né, que nos trazem também certas vibrações das quais nós temos que tentar entender, melhor trabalhar e deixar de lado, né? E deixar de lado. Como se fosse assim, visitar as diversas cidades que existem dentro da gente. Entendeu? Isso, exatamente. Ou seja, cidades. Olha, só prosseguindo aqui, depois a gente vai chegar nessa questão aí, no sentido íntimo aí. Ou seja, outras cidades deverá, quer dizer, quando ele fala fugir para outra, né? Só lendo o último parágrafo aqui, porque você certamente terá outras dificuldades, outros acontecimentos, outras provas, outros testemunhos. Ou seja, outras cidades deverá passar, mas também no sentido de buscar novas propostas, novos horizontes, novas experiências, novos aprendizados. Buscar situações que possam nutrir nosso espírito. É aquela busca incessante de renovação, de crescimento. É o que você falou. É o nosso consolo. É o que ele diz. E o nosso consolo é o que ele diz na sequência. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Olha que maravilha, né? Porque a gente viu o que era o Filho do Homem na semana passada, né? Então, quer dizer, antes de você passar por todas as cidades de Israel, ou seja, antes de você encerrar todas as suas experiências, todo o seu processo evolutivo, virá o Filho do Homem para você. O que quer dizer isso? Né? Primeiro, quando a gente tem que lembrar que toda vez que no Evangelho é tratado fala de Israel, né, a gente tem que pensar como toda a humanidade, como todo o nosso processo evolutivo, né? Então, ele fala que o Filho do Homem virá, né, que sem que venha o Filho do Homem. O que quer dizer isso, né? Que Jesus vai aparecer para você? Claro que não, né? Lembra que a gente falou de semana passada? É aquela capacitação do espírito, depois de passar por muitas situações, que lhe permitiu um aprendizado, uma condição espiritual mais elevada, sublimando sentimentos, conquistas, virtudes. Então, o Filho do Homem, lembra que a gente falou que é tudo isso aqui, que é uma capacitação do espírito? Então, todos nós somos filhos de homem, gente.
Só que cada um de nós está num certo patamar. Então, a cada dificuldade, a cada situação, a cada momento de aprendizado, a gente está melhorando essa condição espiritual, a gente está melhorando o posicionamento da nossa condição de filho do homem. Então, essa capacitação do espírito que permite que você passe por todas as cidades, sabendo que pode enfrentar outras, e ter a fé, a confiança, a boa vontade de que saberá fugir dessas também, mas não no sentido literal. Como já dissemos, não significa escapar da obrigação proposta pelo Senhor, mas adequar-se ao novo capítulo de atividades, adequar-se a uma nova situação, a uma nova experiência, é a resiliência, a aceitação, o crescimento. Sabendo que o mundo em que vivemos agora é uma seara extensa e que nos oferece grande quantidade de experiências que nos trazem aprendizado e crescimento, fugir significa passar moralmente íntegro e acrescido de mais essa experiência e de mais um degrau alcançado na sua evolução. Podemos, talvez, entender? Fala, Lilian. Ao exemplo disso, boa noite novamente também. Boa noite. Ao exemplo disso, bem prático, é o nosso estudo aqui. Nós estamos em 16. Então, a cada vez que alguma está falando alguma coisa, tem um pensamento surgindo diferente na cabecinha de outra que está ali. Então, é assim, sem violentar consciências, cada uma está entendendo dentro do seu grau, não é? Então, quando você fala alguma coisa, por exemplo, né? A Sueli já entendeu, só que a Lilian ainda está tentando saber o que a Valdete está falando, eu estou patinando. Aí outra colega falou alguma coisa, mas aquilo ali eu já entendi. Então eu vou fazendo o meu raciocínio, ninguém está me obrigando ao meu pensamento. O legal do estudo é isso, porque você joga o estudo, todo mundo coloca o seu pensamento e você vai sedimentando o teu, na verdade. No final, todo mundo vai chegar. Só que uns chegam mais rápido, outros chegam devagar, e assim vai indo, né? Muito legal essa colocação. Muito obrigada, tá? Obrigada a você pela tua colocação. Seguindo mais um pouquinho, gente, podemos talvez entender que o espírito foge, então, como vocês já disseram, ó, foge da sintonia com a vibração daquela situação. Né? Ele está falando de cidades, mas a gente pode falar, como a Sheila falou, de aldeia, de comunidade, de família, de grupo de estudo, de grupo de trabalho, ou seja, da sintonia, da vibração daquela situação, seja ela qual for. Ela não se corrompe, ela não perde o patamar da sua vibração, porque ele terá o Filho do Homem no coração. É aquele estágio do ser humano que personifica a sua conquista da vida em abundância proclamada pelo Cristo. É aquele negócio que eu comentei lá do povo de Israel, né? Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, podemos entender também todas as cidades de Israel como todas as condições espirituais que a humanidade pode nos oferecer. Então, quando ele fala, você não vai conseguir passar por todas as cidades de Israel, ele está se referindo, você não vai conseguir passar por todas as condições espirituais que a humanidade pode te oferecer, né? Até que chegue o Filho do Homem. Ou seja, depois que você passar por todas essas condições, você vai atingir o patamar que a gente almeja, né? Do Filho do Homem. Tá bom, pessoal? Algum comentário? Só prosseguindo mais um pouco. Podemos também entender essas diversas cidades. Olha aqui vem o que a Glorinha estava falando.
como as diversas existências para as quais o Senhor nos encaminha, as diversas moradas na casa de meu Pai, as diversas reencarnações, e que em cada existência há que se fazer um esforço no sentido de abandonar, fugir das tendências trazidas das existências pretéritas e buscar o Filho do Homem, o eu crístico existente dentro de nós. E que vai se manifestar no sábado da sua existência. Lembra disso, que a gente viu isso semana passada? Lembra o que comentamos? Sábado, fim de etapa, momento de aferição, momento de dedicação ao Pai. A chegada do Filho do Homem para a nossa condição espiritual não deixa de ser o fim de uma etapa, um momento em que todos os nossos minutos, segundos estarão conectados com Deus. Alcançamos um patamar diferenciado, elevado, deixa eu marcar um negócio que está errado aí, elevado, conectado com Deus. Será o momento que poderemos dizer, eu e o Pai somos um. Ou ao menos, como diz Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E aí, pessoal? Como foi isso? Estão todos... Como é que é? Respirando sem auxílio de equipamento? Eu chamo de mutismo reflexivo. Mas podem falar, podem refletir. É sempre bom quando você se manifesta, sempre acrescenta, viu, gente? Sempre acrescenta. Às vezes o cara começa a falar aí e fala assim, não sei se eu estou certa. Eu acho que foi a Glorinha que falou isso. Não, está sempre certo, gente. Está sempre certo. Se veio na tua cabeça naquele momento, está sempre certo. Didiminha! Eu estou aqui, né, como diz a Glória, no silêncio reflexivo, né, no budismo aqui. Mas essa questão do sábado, por exemplo, né, que é o fim da nossa etapa, né, na condição evolutiva, né, a gente tem que fazer determinados projetos, né? A gente não vai avançar em todas as virtudes ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir conquistar, né? Às vezes, o autoconhecimento nos mostra determinada coisa que é um pouco grande dentro de nós, e aí a gente passa um tempo trabalhando aquela questão especificamente dentro de nós. Né? Eu vou dar um exemplo assim, né? Por exemplo, a vaidade. De repente, você pensa que é uma coisa que você já tinha vencido, que você já tinha aceitado as suas condições, aceitado tudo, mas aí, de repente, um acontecimento, algo que você lê, você percebe que realmente ainda tem alguma questão a resolver em relação a essa vaidade. Aí você vai trabalhar especificamente durante um tempo aquela questão específica. E aí, de repente, você sente que você venceu. Então, quer dizer, é mais um sábado que você alcançou, né? Então, a gente, né, a evolução nossa é dessa maneira, né? E nessa questão do fugir, quando a gente não está em sintonia com aquela vibração, né? Quando a gente tenta, oh, meu Deus, quando a gente tenta fazer-se compreender e as pessoas não nos compreendem, né? O que a gente tem que fazer? É realmente o sentido do fugir. Não do fugir no sentido literal, né, do nosso vocabulário material, mas no sentido de nos afastarmos daquela situação, né? E, acima de tudo, compreendendo o tempo do outro, né, que os nossos tempos são completamente diferenciados, né? Mas seria um caso, por exemplo, né, eu nem gosto muito dessa passagem, né, de julgar pérolas a porcos, não gosto muito dessa passagem, não. Mas é quando você sabe que não adianta você tentar convencer alguém de uma determinada coisa, que você sabe que aquela pessoa ainda não tem condição, não tem maturidade para compreender.
né? Então, aí você se afasta, né? Esperando o momento oportuno de quando o tempo novamente te apresentar aquela mesma situação, porque a gente sabe que a nossa vida é uma roda, vai e vem. Então, hoje nós estamos encontrando com tantas pessoas que estavam afastadas de nós há tanto tempo, né? E se alguém se afasta, ou se nós somos, né, nessa situação do estudo de hoje, vamos dizer assim, levados a nos afastar, não nos preocupemos, que mais lá na frente a gente vai voltar a esse mesmo passo, a essa mesma questão, né? E vamos aí, de repente, juntos, novamente, né? Até caminharmos juntos a partir daí da frente, né? Muito bom, querida. Muito bom, isso mesmo. Denise? É que me veio agora, porque foi uma frase que a minha filha falou, porque eu sou arquiteta e trabalho muito com pedreira, essas coisas, ajudante, essas coisas. Aí a minha filha virou para mim e falou assim: mãe, você acha que está se fazendo ser entendida, mas você não está falando de uma maneira que eles possam entender. Por isso que você tem muito assim, controvérsias com eles, vive sempre batendo. Você tem que analisar o seu modo de falar com aquelas pessoas. Você não está sabendo se comunicar com eles. E isso me veio agora na cabeça. Nossa, isso já faz tantos anos, mas agora me veio isso na cabeça. Né? Porque às vezes a gente está falando, mas nós estamos entendendo o que nós estamos falando. Mas será que eu estou sendo clara para o outro? Isso me veio agora assim na cabeça. Que a gente teria que refletir também a maneira de nos expressarmos. Porque trazendo para dentro dessa passagem aqui que a gente está estudando, né? Os discípulos estavam sendo enviados para todas as regiões para anunciar a mensagem do Cristo. Então, eles estavam levando uma coisa que as pessoas não conheciam, né? Então, eles poderiam ser bem recebidos, como poderiam não ser bem recebidos, ou sofrer perseguições, como está nesse versículo aqui, né? Então, de se refletir sobre essa questão que você levantou, né? Porque eles estavam num patamar que ainda não tinham atingido a capacidade, vamos dizer assim, de compreensão. Tanto é que nesse mesmo capítulo, é aí que ele fala para os discípulos, né? Para ir de preferência às cidades aos filhos de, como é que é? Aos filhos de Israel, né? E não aos caminhos dos samaritanos, né? Por quê? Porque também era a primeira missão deles, e eles também não estavam tão preparados ainda para encarar o que eles iriam encarar. Mais para frente, eles iriam encarar aquilo, né? Assim, mais dificuldades, né? E estariam mais bem preparados, né? Mas aqui era a primeira missão deles. E entrar em contato com os gentios não era o momento apropriado para eles, né? Mas realmente o que você falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Eu lembro da condição de Galileu, né? Galileu quase perdeu a cabeça porque forneceu uma informação que as pessoas não estavam preparadas para receber, né? Agora, essa sua colocação é assim, realmente a gente tem que ter muita dificuldade, muito cuidado com o que a gente fala e a maneira como fala, né? Que às vezes não é o que está falando, mas é a maneira como está se expressando, né? Então,
Então, realmente é uma questão muito importante, sim. Fala, Lilian. Se você está falando, nós não estamos ouvindo. Desculpa. Para falar também para a pessoa com quem você está falando. Isso também é o terceiro ponto, o que você fala, né, o que você quer transmitir, a maneira com que você vai falar e para quem você vai falar. Porque é como vocês colocaram, não é todo mundo que está pronto para receber. Eles não podiam falar com os gentios, porque os gentios nem sabiam de nada, eles iam sair torrando de lá, se eles fossem falar no prometido, né? Então, ali nos judeus, eles já estavam preparados, já tinham Deus, alguma coisa que eles criam, eles tinham certeza na época de alguém, então, mas só que a gente tem que saber como você colocou, Valdete, o solo, né? O solo está fértil para jogar semente, essa semente vai germinar, então a gente não pode arriscar. E aí é como eu coloquei, não dá para violentar consciências. Você não vai poder impor o que você quer impor para uma cabeça que não entende, não adianta. Porque muitos veem a nossa doutrina, só que muitos também saem. Eles chegam, mas não é aquilo que eles querem, na verdade. Eles vão por sei lá, curiosidade, alguma coisa, ou por achar que a doutrina vai resolver o problema deles, e não é isso, não é? Exatamente. Jesus veio para a nossa doutrina é o consolador, ela é consoladora, ela não veio resolver problema de ninguém. Ela nos mostra como é que nós devemos fazer, né? E nós é que temos que resolver a questão, não podemos terceirizar para ninguém. Né? Muito obrigada. Muito obrigada a você. Sheilinha? Depois a gente pega aqui com o texto. Eu só queria falar que talvez também que Jesus estava orientando os orientandos dele, né, os discípulos dele, que não estavam prontos. Eles não tinham ainda encontrado, entre aspas, o Filho do Homem neles mesmos, né? Eles estavam sendo preparados para isso. Então, a gente está falando dos discípulos como se eles estivessem prontos, como se eles, nessa arguição, estivessem, sabe, prontos, né? E eles não estavam. Então, essa questão falada pela Denise é muito importante, sobre eles olharem como que eles estavam fazendo e refletirem sobre como eles estavam entregando essa palavra, essa mensagem, esse conceito. Isso é muito importante para todos nós sempre, né? Eu achei muito legal esse aspecto, né, da questão. Era isso. Muito bom. Maria Cristina? Você está com o microfone desligado, filha. Aí fica difícil, né, falar, né? Eu só queria acrescentar, trazendo para dentro da casa espírita, qual é a nossa fala, qual é a nossa linguagem, como é que nós nos comunicamos com o nosso público, principalmente nas palestras, principalmente no atendimento fraterno, né? Falar do espiritismo, falar sobre espiritismo, com quem não acredita em reencarnação. Então, como é que é essa nossa fala? Então, essa passagem, penso eu que ela está muito atual. Ela não ficou lá, ela está aqui conosco todo o tempo, né? Essa seria a minha reflexão. Muito legal, muito bem. Bom, pessoal, vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Agora, Sueli, é o texto que você falou, querida. É esse aqui, não é? Ó, Evangelho por Dentro, do Honório Onofre de Abreu. O título é Estágios Redentores, e ele comenta exatamente esse versículo, e também comenta os pedacinhos, né? Então, vamos ler, ó. Quando vos perseguirem nessa cidade, recomendações sábias de Jesus aos discípulos, são mensagens de amor e sabedoria a todos os corações que jornadeiam de encarnação a encarnação, de condição a condição, de circunstância.
sempre buscando a própria felicidade através do aperfeiçoamento contínuo. Sem dúvida, o texto se reporta à condição dos discípulos em pregação da verdade num tempo de limitações e lutas árduas, em que as perseguições religiosas e políticas ameaçavam a qualquer. Todavia, a orientação guarda expressões profundas no que concerne à nossa evolução para Deus, pois Jesus, Senhor e Mestre, conjuga valores para atendimento de almas infantis, jovens e maduras em termos morais. Toda perseguição se dá por efeito de choque de propostas, que terminam por ferir interesses. E como nossos hábitos adquiridos ainda funcionam em bases de pouca ou nenhuma reflexão, sem discernimento, reagimos como feras, obedecendo aos automatismos herdados de nossa retaguarda evolutiva, dos ambientes que formam o reino animal, o precursor da condição humana. O vocábulo cidade resume a proposta sociológica da Terra em clara vinculação com a lei de sociedade. No plano íntimo, cidade, num símile do que ocorre com a vida social humana, representa todos os interesses emocionais e psicológicos a nos ensejarem o clima psíquico de vida, o estilo de comportamento e de lida com as propostas externas da existência. Em Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26, observamos Jesus curando com saliva e imposição de mãos o cego de Betsaida. O texto diz que o Senhor levou-o para fora da aldeia, cidade pequena, e assim que lhe restabeleceu a visão, passou a ver em profundidade e com clareza, ou seja, com discernimento. O enviou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nessa passagem, encontramos a chave para a cidade, que representa a condição circunstancial de nossa existência, quando saturada de problemas e aflições que nos perseguem. Alguém quer comentar alguma coisa só desse trecho aqui? Depois ele fala do fugir. Não? Então vamos lá. Fugir para outra. Ninguém opera renovação em terreno saturado, sob condições de esgotamento. Ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha. Fugir para outra cidade significa buscar outros horizontes, outras fontes de nutrição que renovem forças e ampliem a capacidade de realização do ser, já cansada de repetir as mesmas equações conhecidas. Pois amém vos digo que não terminareis as cidades de Israel. As vivências somadas no tempo nos capacitam às melhores escolhas. Por efeito do despertamento de nossos potenciais divinos, e este é o objetivo das reencarnações sucessivas, a nos movimentar forças dormentes e desconhecidas do espírito. Israel, na justa conceituação de Emmanuel, deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre. Portanto, todas as condições existenciais geradas pelos desejos e pela inteligência desabrochantes dos encarnados funcionam por estágios de aprendizado e fixação de conteúdos morais. A afirmação do Mestre de que não terminareis as cidades de Israel expressa seu pleno domínio sobre as probabilidades existenciais dos seres em nosso orbe, pois na caminhada evolucional, à luz da razão do discernimento em aspectos ético-morais, nos alcançará o campo mental,
revelando-nos filhos de Deus, até que venha o Filho do Homem. Filho representa resultado, consequência, considerando mecanismos das reencarnações por caminho revelador de nossos potenciais divinos, herdados do grande Pai, a humanidade que se refunde e se aprimora no tempo é o meio em que revelamos os poderes do Espírito que somos, tendo por inspiração e guia o Cristo de Deus. Aí é outro texto aqui na frente, gente. Alguém quer comentar alguma coisa aqui, gente? Acho interessante isso aqui, né? As vivências somadas no tempo nos capacitam a melhores escolhas, né? Vão capacitando o nosso espírito e vão nos capacitando a fazer melhores escolhas, né? E quando ele fala, né, de Israel, o símbolo de toda a humanidade, ou seja, o símbolo de todas as condições possíveis que a humanidade oferece para a gente, e todas essas possibilidades são estágios de aprendizado e fixação de conteúdos morais, né? É interessante a gente pensar isso. A gente não pensa nisso, né? Quem é? Pode falar. Sheilinha? Então, eu achei interessante que ele não falou assim, pois, amém, vos digo, que não terminareis as cidades de Israel. Ele não diz que até que terminardes as cidades, o Filho do Homem vem, nem que seja na última cidade. Ele não fala isso. Ele fala que nós não vamos terminar de passar por todas as cidades. Já falamos que cidades pode querer dizer uma série de coisas, tem um amplo, né, possibilidade de simbolismos, aí essa palavra. Experiências, de uma maneira geral. Experiências, né? Isso, experiências é ótimo. Mas o que ele está dizendo é assim, talvez, né? É assim, vocês não precisam passar por todas as vicissitudes, por todas as experiências possíveis. Não precisa terminar. O Filho do Homem vem. Você vai ter o seu caminho. Isso. E o seu caminho é o seu caminho, não é o outro. Entendeu? Então, você não terminareis e todas as cidades e o Filho do Homem virá. É muito legal isso, né? Porque muitas vezes a gente aprende uma coisa que outra pessoa aprende de outro jeito. Não precisa passar pela mesma coisa, né? Mesmas vicissitudes, enfim, mesma experiência. É isso. Muito legal, Sheila, porque quando a gente fala que a gente vem para sublimar os nossos sentimentos, por exemplo, né? Muitas vezes, eu sempre lembro da história do André Luiz, né? Do pai do André Luiz, né? Ele precisava sublimar os sentimentos que ele tinha de sensualidade com relação às meninas que ele desencaminhou, né? Então, o que acontece? As meninas vêm como filhas dele, ele vem numa condição, ele vai casar de novo com a mesma mulher. Quer dizer, não há necessidade de passar por todas as dificuldades, ele não vai passar por uma dificuldade, ele vai passar por uma oportunidade, né? Por uma experiência, né? Então, é fantástico isso. Isso sabe o nome que eu dou para isso? Misericórdia divina. Misericórdia divina. E posso falar só mais uma coisinha? Claro. O jeito que a gente recebe aquela experiência faz toda a diferença, né? Então, é como a Lúcia Galvão sempre fala, eu ouço ela de vez em quando, ela sempre fala essa frase, que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Nossa, quanta lenha tem para minha fogueira aqui. E não, né? Tem tanta coisa numa floresta, então como você recebe e interpreta aquela experiência faz diferença de um para o outro também, né? Com certeza. Era isso. Com certeza, gente, com certeza. Bom, pessoal, eu coloquei aqui de novo
Não sei se vocês querem ler. É o trechinho que a gente viu semana passada sobre ser filho do homem, que estava lá no livro no Luz Imperecível. A expressão filho do homem é comum do Evangelho, participando da ascendência divina como filho de Deus. Ele, como filho do homem, também mostra sua identificação com os processos de aprendizado dos seres. Filho representa resultado, consequência. O filho do homem é, portanto, o produto da evolução humana, o super-homem, o homem por excelência, que, amadurecendo seus potenciais, penetra nas linhas de assimilação das revelações espirituais, ajustando-se à sintonia ideal pela utilização de suas reservas do superconsciente, liga-se assim diretamente às fontes inesgotáveis da vida maior. Evolução humana já realizada a caminho da angelitude, algo que nos é possível efetivar, dependendo apenas de determinação, boa vontade e perseverança de que Jesus é o modelo. É que, como fala de filho do homem, eu coloquei de novo aqui um texto que a gente viu semana passada, tá? E, para finalizar, tem um texto aqui do Rigonati, no Evangelho dos Humildes, que eu achei interessante colocar aqui. Assim como cada espírito, individualmente, obedece à lei do progresso, é natural que também o planeta, em seu conjunto, obedeça a mesma lei. À medida que os espíritos aqui encarnados progredirem, progredirão com eles as instituições humanas, as quais melhorarão não só na parte material, como também na moral e intelectual. Os principais propulsores desse progresso, principalmente na parte espiritual, são os espíritos desencarnados, que por toda parte inspiram aos encarnados o respeito às leis divinas e, por meio de médiuns, através dos tempos, indicam à humanidade os rumos espirituais a seguir. Jesus toma Israel como símbolo do mundo, ao qual vinha ser pregado o Evangelho, e recomenda a seus discípulos que não interrompam o labor evangélico por coisa alguma, nem mesmo por causa das perseguições que sofriam. Conquanto, materialmente falando, não houvesse possibilidade dos espíritos percorrerem todas as cidades do planeta, nem por isso elas ficariam esquecidas. Uma legião de espíritos desencarnados estava incumbida de levar o Evangelho aos mais afastados recantos do globo, suscitando trabalhadores onde fossem necessários. E, modernamente, o Espiritismo, manifestando-se desde os lugarejos às grandes capitais, tornou-se um instrumento para a disseminação dos preceitos evangélicos, propagando assim o advento do Filho do Homem, isto é, do reinado espiritual de Jesus em todos os corações. Quer dizer, ele falou, na verdade, da missão dos discípulos, né? A missão que foi dada para eles, né? De passar pelas diversas cidades, divulgando a mensagem do Cristo. Algum comentário? Isso quer dizer que, da mesma forma que eles foram enviados, gente, para as diversas cidades para divulgar a mensagem do Cristo, como ele fala aqui, uma legião de espíritos desencarnados também tá incumbida dessa missão, e nós, modernamente, nós aqui, com o Espiritismo, também estamos incumbidos dessa missão, de levar o Evangelho por onde a gente puder levar, né? Mas que a gente também não se preocupe quando a gente não for bem compreendido, né? Quando a gente encontrar alguns dissabores aí, divergências, né? Que a gente não perca a nossa serenidade, entenda a condição de quem não aceitou a mensagem do Cristo e prossigamos para as outras cidades, para as outras palestras, para os outros grupos, etc. Tá bom, pessoal? Comentários?
A Sheila está com uma carinha de de safada. Tudo bem? Semana que vem, ó. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimônios, de graça recebeste, de graça dai. Que está no mesmo capítulo 10 desse versículo que a gente viu, só que um pouco antes, né? Aquele é 23, esse é 8. Esse está na primeira parte no primeira perícope do capítulo. E eu não sei se nós vamos encerrar esse versículo em um estudo só, tá? Porque se você começar a pensar o que é uma cura, o que é enfermo, o que é erguer um morto, o que é leproso, o que é purificar leproso, o que é daimon, o que é expulsar um daimon, e de graça recebeste, de graça dai. Tem muita coisa aí para a gente refletir. O versículo que a gente viu hoje, a gente já tinha visto há 2 anos atrás. Esse daqui a gente não viu. A gente não viu. Tudo bem, crianças? Esse ano promete, né, Valdete? Começamos. Opa! Sempre, tem que pensar sempre assim. Tá bom, então, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação, Muito bom. prometendo aí para o pessoal que semana que vem a gente está de volta com esse versículo que a gente colocou aí. E até semana que vem, tá? Eu vou encerrar a gravação e a gente faz a prece.